O marido a rejeitou por ela não poder ter filhos, até que o milionário solitário, pai de 5 crianças, a escolheu. Todos acharam estranho, impossível, improvável, mas o que veio depois, ninguém estava pronto para ver. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina Alves olhou para o envelope pardo sobre a mesa de centro da sala. Havia 3 dias que ele estava ali, intocado, como se ignorá-lo pudesse fazer seu conteúdo desaparecer. Mas ela sabia o que havia dentro. O divórcio estava oficialmente finalizado. 2 anos de casamento apagados, com algumas assinaturas e carimbos judiciais. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas e abriu devagar. O papel era frio, impessoal. Dissolução de sociedade conjugal, dizia o cabeçalho em letras maiúsculas. Marina leu as primeiras linhas, mas as palavras se embalharam na sua frente. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não era o fim do casamento que doía mais. Era o motivo. A lembrança voltou sem pedir licença, nítida e cortante como sempre. O consultório médico, as paredes brancas demais, o cheiro de antisséptico. A médica explicando com voz profissional e distante que Marina tinha uma condição rara no útero. Tecnicamente, ela poderia engravidar, mas as chances eram próximas de 0. Havia tratamentos, claro, fertilização in vitro, barriga solidária, adoção, opções não faltavam. Mas Marcelo, seu então marido, não quis ouvir sobre opções. Marina ainda lembrava da expressão dele quando saíram do consultório. Não foi raiva, foi decepção. Como se ela tivesse quebrado uma promessa que nunca fizera. Eles tinham conversado sobre filhos antes do casamento, sim. Marcelo queria 3. Marina queria 2. Haviam rido, brincado sobre nomes, sobre como seria a casa cheia de brinquedos e barulho. Ninguém tinha falado sobre a possibilidade de não haver filhos. Nos meses seguintes, Marcelo mudou. Ficou distante, frio, parou de tocar nela, parou de olhar nos olhos dela. E então, 6 meses depois do diagnóstico, ele pediu o divórcio. Disse que queria uma família de verdade, que não tinha se casado para ficar só com ela, que precisava de alguém que pudesse lhe dar filhos. Marina sentiu como se tivesse sido reduzida a uma função, como se seu valor como mulher, como esposa, como pessoa, dependesse exclusivamente da capacidade de gerar vida. E quando essa capacidade foi questionada, ela deixou de importar. Ela guardou o documento de volta no envelope e o jogou na gaveta da escrivaninha. Não queria mais olhar para aquilo. O apartamento estava silencioso demais. Marina o havia alugado 3 meses atrás, depois que saiu da casa que dividia com Marcelo. Era pequeno, 1 quarto e sala em um prédio antigo no bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Não tinha o luxo da casa anterior, mas era dela, só dela, e isso bastava. Pelo menos era o que ela tentava se convencer. Marina caminhou até a janela e olhou para a rua. O sol de outubro começava a esquentar, trazendo a primavera gaúcha de volta. As árvores estavam floridas, as pessoas andavam mais leves. Tudo ao redor parecia renascer, menos ela. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Clarice, a diretora da escola onde Marina trabalhava como pedagoga. Marina, bom dia. Desculpa ligar no seu dia de folga. Sem problema, Clarice. O que foi? Preciso falar com você sobre um caso. Pode passar aqui na escola amanhã de manhã cedo? Antes das aulas começarem? Marina franziu a testa. Claro. Aconteceu algo. Não é nada grave. Só preciso da sua ajuda com uma situação delicada. Te explico melhor pessoalmente, tá? Tudo bem. Estarei aí às 7h30. Perfeito. Obrigada, Marina. Até amanhã. A ligação terminou. Marina ficou olhando para o telefone curiosa. Clarice raramente ligava fora do horário de trabalho. Devia ser algo importante. Ela passou o resto do domingo tentando se distrair. Limpou o apartamento, lavou roupas, assistiu a um filme que não conseguiu prestar atenção. Quando a noite chegou, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto.
O silêncio voltou, pesado e sufocante. Marina pensou nas amigas que tinham filhos, em como elas reclamavam do cansaço, da falta de tempo, do barulho constante, mas havia um brilho nos olhos delas quando falavam das crianças. Um brilho que Marina nunca teria. Ela virou-se de lado e abraçou o travesseiro. Não chorou. Já tinha chorado demais. Agora só restava o vazio. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e se arrumou com cuidado. Vestiu uma calça social preta e uma blusa azul clara. Prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e passou um batom nude. Olhou-se no espelho. Parecia profissional, competente. Ninguém veria a mulher despedaçada por baixo da fachada. Chegou à escola às 7h20. O Colégio Santa Helena era uma instituição particular tradicional de Porto Alegre, com quase 50 anos de história. Marina trabalhava lá há 5 anos, desde que se formou em pedagogia. Amava seu trabalho. As crianças eram sua âncora, a razão pela qual conseguia levantar da cama todos os dias. Clarice a esperava na sala da diretoria. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, óculos de armação fina e uma postura que inspirava respeito. Marina, obrigada por vir. Senta, por favor. Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa. O que aconteceu, Clarice? A diretora suspirou e juntou as mãos sobre a mesa. É sobre uma família que tem 5 crianças matriculadas aqui. Os filhos de Rafael Mendes. Você os conhece? Marina pensou. Rafael Mendes. O empresário? Aquele que tem a empresa de tecnologia educacional? Esse mesmo. Ele é viúvo há 3 anos. A esposa faleceu em um acidente. Desde então, ele cria os 5 filhos sozinho. 5 filhos sozinho? Marina arregalou os olhos. Isso deve ser complicado. Muito complicado. Clarice concordou. E está começando a afetar as crianças. Nos últimos meses, tenho recebido relatórios preocupantes dos professores. Os gêmeos, Lucas e Mateus, de 10 anos, estão com queda no rendimento. A Laura, de 8, está isolada, não interage com os colegas. O Pedro, de 6, tem tido crises de choro do nada. E a Sofia, de 4, que está na educação infantil, se recusa a participar das atividades. Marina sentiu o peito apertar. Pobres crianças, elas estão sofrendo. Exatamente, por isso chamei o Rafael para uma conversa. Ele veio ontem, no fim da tarde. Clarice fez uma pausa. Marina, aquele homem está no limite, está exausto. Trabalha o dia inteiro, viaja constantemente e quando chega em casa precisa dar conta de 5 crianças que estão, cada uma à sua maneira, lidando com a perda da mãe. E o que posso fazer? Clarice se inclinou para a frente. Eu sugeri que ele contratasse uma tutora particular, alguém que pudesse ir até a casa deles algumas vezes por semana, ajudar com as lições, mas principalmente oferecer apoio emocional. Alguém que entenda de pedagogia, de desenvolvimento infantil, mas que também tenha sensibilidade para lidar com crianças em situação de luto. Marina começou a entender aonde aquilo ia dar. E você pensou em mim. Você é a melhor pessoa para isso, Marina. As crianças adoram você. Você tem uma conexão especial com elas e, sinceramente, acho que seria bom para você também. Marina desviou o olhar. Clarice sabia sobre o divórcio. Não sabia dos detalhes, mas sabia que tinha sido difícil. Clarice, eu não sei se... Só pense. A diretora interrompeu gentilmente. O Rafael vai vir aqui hoje às 5 da tarde para conversarmos mais. Se você aceitar, pode participar da reunião. Sem compromisso. Só para conhecê-lo e ouvir o que ele precisa. Marina mordeu o lábio inferior. Parte dela queria recusar imediatamente. 5 crianças. Uma casa provavelmente caótica. Um pai viúvo e sobrecarregado. Parecia uma receita para mais dor. Mas outra parte dela, uma parte pequena, mas insistente, sussurrava que talvez fosse exatamente o que ela precisava. Um propósito, algo maior que sua própria tristeza. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou participar da reunião. Clarice sorriu. Ótimo, te vejo às 5 então. O dia passou devagar.
Marina deu suas aulas normalmente, ajudou os alunos com dúvidas, corrigiu atividades, mas sua mente voltava sempre para a reunião da tarde. Quem era Rafael Mendes? Como seriam as crianças? Por que ela estava nervosa? Às 5 horas em ponto, Marina entrou na sala da diretoria. Clarice já estava lá, e ao lado dela, sentado em uma das cadeiras, estava um homem que Marina reconheceu imediatamente. Rafael Mendes era alto, devia ter por volta de 1,85 m. Usava terno social azul marinho, mas a gravata estava afrouxada e as mangas da camisa estavam levemente dobradas, como se ele tivesse passado o dia em reuniões. Os cabelos castanho escuros estavam um pouco bagunçados e havia olheiras profundas sob os olhos. Ele parecia cansado, muito cansado. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram os olhos dele. Eram castanhos, intensos e carregavam um peso que ela reconhecia bem. Era o peso de quem carrega o mundo sozinho. Rafael se levantou quando ela entrou. Você deve ser a Marina. Ela assentiu e estendeu a mão. Sou. Prazer. O aperto de mão dele era firme, mas rápido. Ele parecia ansioso para resolver aquilo e ir embora. Todos se sentaram. Clarice começou a falar, explicando a situação, mas Marina mal ouvia. Estava observando Rafael. A forma como ele tamborilava os dedos na mesa. A forma como ele olhava para o relógio a cada poucos minutos. A forma como ele suspirava, como se cada respiração custasse esforço. Então, Marina, Clarice se virou para ela. O que você acha? Topa conversar mais com o Rafael sobre a possibilidade de ajudar as crianças? Marina olhou para o homem à sua frente. Ele a encarou de volta e, por um momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso. 2 pessoas quebradas tentando se manter de pé. Eu gostaria de conhecer as crianças primeiro, Marina disse, antes de tomar qualquer decisão. Rafael piscou surpreso. Você quer ir até minha casa? Se não for incômodo. Acho importante conhecer o ambiente delas, ver como interagem, entender melhor a situação. Rafael hesitou, depois assentiu. Tudo bem? Pode ser amanhã à noite, por volta das 7? Perfeito. Ele pegou um cartão de visita na carteira e entregou para ela. Havia o endereço da casa impresso. É no bairro Três Figueiras, número 423. Marina guardou o cartão na bolsa. Estarei lá. Rafael se levantou. Obrigado pela consideração. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou e saiu da sala. Quando ele se foi, Clarice se virou para Marina. E então, o que achou? Marina olhou para a porta por onde Rafael tinha saído. Ele parece perdido. Ele está. E as crianças também. Clarice tocou levemente a mão de Marina. Você pode ajudá-los. Marina assentiu devagar. Não sabia se estava pronta para aquilo. Não sabia se conseguiria entrar em uma casa cheia de crianças e não sentir a ferida abrir de novo. Mas algo dentro dela queria tentar. Talvez porque, no fundo, ela também estava perdida. E talvez 2 pessoas perdidas pudessem, de alguma forma, se ajudar a encontrar o caminho de volta. Marina passou a terça-feira inteira pensando na visita que faria à noite. Durante as aulas, sua mente vagava. O que diria às crianças? Como seria a casa? E Rafael? Por que ela não conseguia tirar aquele homem da cabeça? Não era atração. Pelo menos não achava que fosse. Era algo diferente, uma identificação. Como se olhar para ele fosse olhar em um espelho distorcido. 2 pessoas carregando dores diferentes, mas igualmente pesadas. Quando as aulas terminaram, Marina foi direto para casa. Tomou banho, trocou de roupa 3 vezes, até decidir por algo simples e profissional. Calça jeans escura, blusa branca de manga comprida e sapatilha preta. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo e passou apenas um gloss labial. Às 6h30, pegou o carro e seguiu para o bairro Três Figueiras, uma das regiões mais nobres de Porto Alegre. O trânsito estava pesado, mas ela chegou ao endereço às 7 horas em ponto. A casa era exatamente o que Marina esperava
de um empresário bem-sucedido. Grande, moderna, com fachada em vidro e concreto aparente, cercada por um jardim impecável. O portão era automático. Marina tocou o interfone. Ah, sim? A voz de Rafael saiu um pouco cansada. Oi, Rafael, é a Marina, da escola. Ah, sim, já abro. O portão deslizou lentamente. Marina entrou com o carro e estacionou na garagem ao lado de um SUV preto. Quando saiu, Rafael já estava na porta, usando calça de moletom cinza e uma camiseta preta simples. Estava descalço. Os cabelos, antes penteados, agora estavam completamente bagunçados. Desculpa a bagunça, ele disse, passando a mão pelo rosto. Foi um dia longo. Sem problema. Marina sorriu, tentando parecer tranquila, embora seu coração estivesse acelerado. Rafael a conduziu para dentro. O interior da casa era ainda mais impressionante. Pé direito alto, móveis modernos, decoração minimalista. Mas Marina notou os detalhes que quebravam a perfeição. Brinquedos espalhados pelo chão da sala, mochilas escolares jogadas no sofá, tênis infantis largados na entrada, desenhos pregados na geladeira com ímãs. Uma casa que tentava ser elegante, mas que estava claramente sendo dominada pelo caos de 5 crianças. As crianças estão na sala de TV, Rafael disse. Eu não contei que você viria. Achei melhor não criar expectativas. Marina assentiu. Fazia sentido. Eles subiram uma escada de mármore até o 2º andar. No fim do corredor, havia uma porta entreaberta de onde vinham vozes infantis e o som de uma televisão. Rafael bateu na porta levemente antes de abrir. Pessoal, temos visita. Marina entrou atrás dele e se viu em uma sala ampla com um sofá enorme em formato de L, uma TV de tela gigante na parede e prateleiras cheias de livros e jogos. 5 pares de olhos se viraram para ela. Os gêmeos estavam sentados no sofá, cada um com um videogame nas mãos, mas haviam pausado o jogo. Lucas e Mateus eram idênticos, cabelos castanhos claros, olhos verdes, expressões sérias para meninos de 10 anos. Usavam camisetas do Grêmio e bermudas. Laura, a menina de 8 anos, estava sentada sozinha em uma poltrona no canto, um livro aberto no colo. Tinha cabelos castanhos longos presos em 2 tranças e olhos castanhos grandes demais para o rosto. Usava um vestido florido e olhava para Marina com curiosidade cautelosa. Pedro, o menino de 6 anos, estava no chão montando um quebra-cabeça. Era o mais parecido com Rafael, com os mesmos cabelos escuros e olhos castanhos intensos. Ele olhou para Marina e rapidamente desviou o olhar tímido. E Sofia, a caçula de 4 anos, estava deitada no sofá com a cabeça no colo de Lucas. Tinha cachinhos loiros e bochechas rosadas. Segurava um coelhinho de pelúcia surrado e chupava o dedo polegar enquanto observava Marina com olhos sonolentos. Oi? Marina disse suavemente, entrando devagar na sala. Meu nome é Marina. Sou professora na escola de vocês. Silêncio. Rafael limpou a garganta. Essa é a Marina que eu falei. Ela veio conhecer vocês. Por quê? Lucas, um dos gêmeos, perguntou com um tom desafiador. Não precisamos de mais ninguém cuidando da gente. Lucas, Rafael disse em tom de advertência. É verdade. Mateus, o outro gêmeo, apoiou o irmão. Já temos a tia Joana que vem de manhã e a tia Rosa que faz comida. E o pai, a gente não precisa de mais ninguém. Marina sentiu a tensão na sala. Aquelas crianças estavam acostumadas com pessoas entrando e saindo de suas vidas. Estavam protegendo-se. Vocês têm razão, Marina disse calmamente, sentando-se no chão perto de onde Pedro montava o quebra-cabeça. Vocês não precisam de mais ninguém. Eu não vim aqui para cuidar de vocês. Lucas franziu a testa. Não. Vim conhecer vocês. Só isso. Sua diretora me contou que vocês são incríveis. E eu queria ver com meus próprios olhos. Pedro olhou para ela de soslaio. A senhora é professora de quê? Sou pedagoga. Ajudo os professores e os alunos quando precisam. A gente não precisa de ajuda. Lucas insistiu, mas havia menos convicção na voz. Ok,
Marina deu de ombros. Então a gente só conversa. Pode ser? Laura, que até então não tinha dito nada, fechou o livro. Sobre o quê? Marina sorriu. Sobre o que vocês quiserem. Que tal começarem me contando o que gostam de fazer? Sofia tirou o dedo da boca. Eu gosto de desenhar. Sério? Que legal. Eu também gosto. O que você gosta de desenhar? Coelhinhos. Sofia abraçou o bichinho de pelúcia. E flores. Coelhinhos e flores são lindos. Marina se virou para Pedro. E você? Do que gosta? Pedro hesitou, depois sussurrou. Quebra-cabeça. Vejo isso. Quantas peças tem esse? 500. Nossa, você é muito bom, então. Eu sempre me perco nos quebra-cabeças grandes. Um fantasma de sorriso apareceu no rosto de Pedro. Marina passou a próxima meia hora conversando com as crianças. Descobriu que Lucas e Mateus eram fanáticos por futebol e jogavam no time juvenil do Grêmio. Que Laura adorava ler e já tinha terminado 3 séries de livros naquele ano. Que Pedro era quieto, mas observador. E que Sofia ainda chorava pela mãe todas as noites. Essa última informação não veio das crianças, mas de Rafael, que tinha ficado encostado na porta o tempo todo, observando a interação com uma expressão indecifrável. Quando Marina finalmente se levantou para ir embora, Sofia pegou na mão dela. A senhora vai voltar? Marina olhou para Rafael, que parecia tão surpreso quanto ela. Depois, olhou de volta para a menina. Você quer que eu volte? Sofia assentiu, apertando o coelhinho. Então eu volto. Promessa. Enquanto Rafael a acompanhava até a porta, as crianças acenaram. Até Lucas e Mateus, que tinham sido os mais resistentes no começo. Já na garagem, Rafael parou e se virou para Marina. Obrigado por isso. As crianças não se abrem assim com estranhos. Elas só precisavam saber que eu não estava aqui para substituir ninguém. Marina disse gentilmente. Crianças que perderam a mãe têm medo de que alguém tente tomar o lugar dela. Eu só deixei claro que não é isso. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com a voz baixa. E você? Aceita ajudar a gente? Marina olhou para a casa atrás dele. Através das janelas iluminadas, conseguia ver as sombras das crianças se movendo. 5 vidas pequenas que precisavam de alguém. E um pai que estava no limite. Ela pensou na própria vida vazia, no apartamento silencioso, nas noites em que ficava acordada, desejando ter alguém para cuidar. Aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Eu não quero ser tratada como funcionária. Se vou estar aqui, quero que seja de verdade. Quero que as crianças sintam que podem confiar em mim. E isso só acontece se houver uma conexão real. Rafael a encarou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que Marina não conseguiu identificar. Gratidão, talvez. Ou alívio. Pode ser, ele disse finalmente. Quando você pode começar? Que tal quinta-feira? Posso vir depois do trabalho, numas 7 horas. Perfeito. Eles trocaram números de telefone. Marina entrou no carro, mas antes de partir, abaixou o vidro. Rafael? Ele se aproximou. Sim, você está fazendo um bom trabalho, com as crianças. Sei que está difícil, mas elas são incríveis. E isso é por sua causa. Marina viu a expressão dele mudar. Os olhos se encheram de algo brilhante, mas ele piscou rápido e desviou o olhar. Obrigado. Ele disse, a voz rouca. Isso significa muito. Ela sorriu e deu partida no carro. Enquanto se afastava, olhou pelo retrovisor e viu Rafael ainda parado ali, observando o carro sumir na esquina. No caminho de volta para casa, Marina sentiu uma emoção estranha. Não era felicidade exatamente, mas era algo parecido com esperança. Como se pela primeira vez em meses houvesse algo para além da dor. 5 crianças que precisavam dela. E um homem que, mesmo sem saber, estava começando a preencher o vazio que o divórcio tinha deixado. Não da forma romântica que ela tinha imaginado um dia, mas de uma forma real, crua, assustadora. E Marina não sabia se estava pronta para isso, mas sabia que queria tentar,
Quinta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela passou os 2 dias intermediários pensando nas crianças, planejando atividades, imaginando como seria a rotina, mas também pensando em Rafael, na forma como ele olhava para os filhos, na exaustão que carregava nos ombros, na vulnerabilidade que tentava esconder. Quando chegou à casa às 7 da noite, Rafael a recebeu na porta. Dessa vez estava mais arrumado, usando jeans e uma camisa social azul clara com as mangas dobradas. Parecia ter dormido um pouco melhor, mas as olheiras ainda estavam lá. "Oi", ele disse, abrindo um sorriso cansado. "As crianças estão ansiosas. Não param de perguntar se você vai mesmo vir." Marina sentiu o peito aquecer. "Então não vou decepcioná-las." Quando entrou, foi recebida por uma cena que a surpreendeu. As 5 crianças estavam na sala, sentadas no chão em semicírculo, como se estivessem esperando por uma apresentação. Sofia foi a primeira a se levantar e correr até ela. "Marina!" A menina abraçou as pernas dela com força. "Você voltou!" Marina se abaixou e ficou na altura da menina. "Claro que voltei. Prometi, não foi?" Sofia sorriu, mostrando os dentinhos pequenos. "Eu fiz um desenho para você." "Sério? Mal posso esperar para ver." As próximas horas passaram em um borrão de atividades. Marina tinha trazido alguns jogos educativos e materiais de arte. Começou ajudando Lucas e Mateus com um trabalho de ciências sobre o sistema solar. Os gêmeos, que no primeiro encontro tinham sido resistentes, agora faziam perguntas sem parar. "Marina, se a gente vivesse em Júpiter, seria esmagado pela gravidade?" Lucas perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. "Exatamente. Júpiter tem uma gravidade muito maior que a da Terra. A gente pesaria muito mais lá. Tipo, se eu peso 30 quilos aqui, pesaria quanto lá?" Mateus se inclinou para a frente, interessado. "Mais ou menos 70 quilos." "Nossa!" Os dois disseram em uníssono. Enquanto os gêmeos terminavam o trabalho, Marina sentou-se com Laura, que estava quieta no canto como sempre, um livro no colo. "O que está lendo?" Marina perguntou suavemente. Laura mostrou a capa. Era um romance juvenil sobre uma menina que descobria ter poderes mágicos. "É sobre uma garota que é diferente das outras crianças." Ela disse baixinho. "Você gosta de histórias assim?" Laura assentiu. Eu também me sinto diferente às vezes." Marina sentiu o coração apertar. "Por quê?" A menina hesitou. Depois sussurrou. "As outras meninas da escola têm mãe. Eu não tenho." Marina segurou a mão pequena de Laura. "Sabe o que eu acho? Acho que ser diferente não é algo ruim. Às vezes, as pessoas mais especiais são aquelas que passaram por coisas difíceis." Laura olhou para ela com aqueles olhos grandes. "Você acha que eu sou especial?" "Acho. Muito especial." Um sorriso tímido apareceu no rosto de Laura. Foi pequeno, mas real. Marina passou para Pedro, que estava no canto montando outro quebra-cabeça. Ela se sentou ao lado dele em silêncio, apenas observando. Pedro não falava muito, mas de vez em quando olhava para ela de lado, como se estivesse avaliando se podia confiar. Depois de alguns minutos, ele empurrou uma peça na direção dela. "Você acha onde essa vai?" Marina pegou a peça e estudou o quebra-cabeça. Era uma paisagem de montanhas. Ela encontrou o lugar certo e encaixou a peça. Pedro sorriu, apenas um pouquinho, mas foi suficiente. Sofia foi a mais fácil. A menina grudou em Marina a noite inteira, mostrando desenhos, pedindo para ouvir histórias, fazendo 1000 perguntas. Ela era a mais aberta das 5, mas também a mais frágil. Marina percebeu que Sofia buscava a atenção constantemente, como se tivesse medo de ser esquecida. Quando deu 9 horas, Rafael apareceu na sala. "Pessoal, hora de dormir." Um coro de protestos se ergueu. "Mas a Marina acabou de chegar", Lucas reclamou. "Ela vai voltar", Rafael disse com firmeza. "Mas agora é hora de dormir. Escola amanhã." As crianças resmungaram, mas obedeceram. Sofia abraçou Marina com força antes de ir. "Você volta amanhã? Volto na semana que vem, tá bom?"
mas prometo voltar. Sofia assentiu satisfeita e subiu as escadas segurando a mão de Laura. Quando as crianças se foram, Rafael se virou para Marina. Café? Preciso de cafeína para sobreviver à rotina da noite. Marina sorriu. Aceito. Eles foram até a cozinha, um espaço amplo e moderno, com bancada de mármore e eletrodomésticos de última geração. Rafael preparou café, enquanto Marina se sentava em um dos bancos altos ao redor da ilha central. Eles adoraram você, Rafael disse, servindo o café em 2 xícaras. Não consigo lembrar da última vez que vi os gêmeos tão animados com um trabalho de escola. Eles são inteligentes. Só precisavam de alguém que fizesse parecer interessante. Rafael se sentou ao lado dela e tomou um gole do café. E a Laura? Ela falou com você. Ela mal fala comigo ultimamente. Marina viu a dor nos olhos dele. Laura está processando muita coisa. A perda da mãe afetou cada criança de uma forma diferente. Ela é a mais introspectiva, guarda tudo dentro, assim como eu. Rafael disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas bebendo o café. Marina aproveitou para observá-lo. Rafael era bonito, isso era inegável, mas não era uma beleza que chamava a atenção à primeira vista, era algo mais sutil, a forma como seus olhos se suavizavam quando olhava para os filhos, a forma como suas mãos, grandes e fortes, eram gentis ao tocar Sofia, a forma como ele carregava tanto peso, mas nunca reclamava. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse de repente. Você não precisa responder se não quiser. Pode. Clarice me disse que você passou por um divórcio recente. Ele hesitou. Desculpa se estou sendo invasivo, mas você está bem? Marina não esperava por essa pergunta. Ela poderia desviar, mudar de assunto. Mas algo na forma como Rafael a olhava, com genuína preocupação e sem julgamento, fez com que as palavras saíssem. Não, ela disse honestamente. Não estou bem, mas estou aprendendo a lidar. Rafael assentiu. Divórcio é difícil. Não foi o divórcio em si, foi o motivo. Marina respirou fundo. Meu ex-marido me deixou porque eu não posso ter filhos. Ou melhor, as chances são muito baixas, quase impossível. Ela viu a expressão de Rafael mudar. Não foi pena, foi compreensão. E algo mais, raiva talvez. Que tipo de homem faz isso? Ele disse, a voz tensa. O tipo que acha que mulher serve só para isso. Rafael balançou a cabeça incrédulo. Isso é... Desculpa, mas isso é ridículo e cruel. Marina deu um sorriso triste. É, mas foi o que aconteceu. E agora eu estou aqui, tentando reconstruir uma vida que não inclui a possibilidade de ser mãe biologicamente. Mas você é incrível com crianças, Rafael disse com convicção. Você tem um dom. Qualquer criança seria sortuda em ter você como mãe. As palavras atingiram Marina em cheio. Ela sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para conter as lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Rafael segurou a mão dela por cima da mesa. O gesto foi rápido, quase hesitante, mas significou tudo. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas obrigado por estar aqui, por ajudar as crianças, por ajudar a mim. Marina olhou para a mão dele sobre a sua. Era grande, calejada, quente, e de alguma forma parecia a coisa mais certa do mundo. É mais fácil cuidar dos outros do que de mim mesma, ela admitiu. Estar aqui, com as crianças, me faz sentir útil, me faz sentir que ainda tenho propósito. Você tem. Rafael disse, apertando suavemente a mão dela. Mais do que imagina. Eles ficaram assim por alguns segundos, as mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Marina sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era atração física, embora ela não pudesse negar que Rafael era atraente. Era algo mais profundo, uma conexão, um entendimento mútuo de dor e perda. Marina retirou a mão gentilmente e terminou o café. Eu deveria ir. Está tarde. Rafael assentiu e a acompanhou até a porta. Na soleira, ele hesitou. Marina,
Você quer jantar com a gente algum dia? As crianças adorariam. E eu também gostaria. Marina sorriu. Sim, gostaria muito. Que tal terça-feira? Perfeito. Ela entrou no carro e acenou antes de partir. No retrovisor, viu Rafael parado na porta, observando-a ir embora, exatamente como na primeira vez. No caminho de volta, Marina pensou na mão dele sobre a sua, no olhar dele quando ela contou sobre o divórcio. Na forma como ele disse que ela era incrível com crianças. Algo estava mudando. Entre eles, dentro dela. E pela primeira vez, Marina não tinha medo disso. A terça-feira demorou a chegar. Marina passou os dias pensando no jantar, no que vestiria, no que diria. Sentia-se como uma adolescente antes do primeiro encontro, o que era ridículo. Não era um encontro. Era apenas um jantar com uma família que ela estava ajudando. Mas o coração dela não entendia essa lógica. Quando chegou à casa de Rafael às 7 da noite, vestindo um vestido simples de manga comprida, em tom vinho e sapatilhas pretas, foi recebida por um coro de gritos animados. Marina! As 5 crianças correram até ela. Sofia chegou primeiro e pulou em seus braços. Marina a segurou rindo, sentindo o peso gostoso da menina contra o peito. Aquele abraço pequeno e apertado preencheu um buraco que ela nem sabia que tinha. Vocês estão animados hoje, Marina disse, colocando Sofia no chão. O papai deixou a gente ajudar a fazer o jantar, Pedro disse, os olhos brilhando. Sério? E o que vocês fizeram? Eu mexi o molho, Mateus anunciou orgulhoso. Eu cortei os tomates, Lucas completou. Eu pus a mesa, Laura disse baixinho, mas havia um sorriso tímido em seu rosto. E eu desenhei o cardápio. Sofia mostrou uma folha de papel com desenhos coloridos que mais pareciam rabiscos, mas Marina fingiu ler com seriedade. Deixa eu ver. Espaguete com molho de tomate, salada e sorvete de sobremesa. Sofia bateu palmas. Sim. Rafael apareceu na porta da cozinha, um avental amarrado na cintura e uma colher de pau na mão. Havia um pouco de molho de tomate no rosto dele. Marina sentiu algo se apertar no peito ao vê-lo assim, tão diferente do empresário sério que conhecera na escola. Ali estava apenas um pai tentando fazer um jantar especial para os filhos. Oi, ele disse, sorrindo de forma quase tímida. Bem-vinda ao caos organizado. Parece mais caos do que organizado. Marina brincou, apontando para a mancha de molho no rosto dele. Rafael passou a mão no rosto, mas errou o lugar. As crianças riram. Papai, está do outro lado, Laura disse. Marina se aproximou, pegou um guardanapo da mesa e, sem pensar muito, limpou o molho do rosto dele. Foi um gesto simples, quase maternal. Mas quando seus olhos se encontraram, havia algo ali que não era maternal. Era outra coisa. Algo que fez o coração de Marina acelerar. Obrigado, Rafael disse baixinho. Marina recuou rapidamente, sentindo o rosto esquentar. De nada. O jantar foi uma experiência caótica e maravilhosa. As crianças falavam todas ao mesmo tempo, contavam histórias da escola, faziam piadas internas que Marina não entendia, mas ria mesmo assim. Rafael estava mais leve do que ela já tinha visto. Ele brincava com os filhos, roubava comida do prato de Lucas, fazia vozes engraçadas que faziam Sofia gargalhar. Era uma cena tão doméstica, tão perfeita em sua imperfeição, que Marina sentiu vontade de chorar. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Uma mesa cheia, risadas, amor. E por algumas horas, ela permitiu-se fingir que aquilo era dela também. Depois do jantar, as crianças imploraram para Marina ler uma história. Eles se amontoaram no sofá da sala, Sofia no colo dela, Pedro encostado em seu braço, Laura sentada ao lado segurando sua mão e os gêmeos no chão aos seus pés. Marina leu um conto sobre uma princesa corajosa que salvava seu reino. Usou vozes diferentes para cada personagem, fez gestos dramáticos e as crianças ficaram hipnotizadas. Rafael observava de longe, encostado no batente da porta, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar quando olhou de relance. Havia algo de terno ali,
E algo de triste também. Quando a história terminou e as crianças foram para a cama, Marina ajudou Rafael a arrumar a cozinha. Eles trabalhavam em silêncio confortável. Ela lavando a louça, ele secando e guardando. As crianças amam você, Rafael disse de repente. Já consideram você parte da família. Marina sentiu o peito apertar. Elas são incríveis, todas elas. Sofia não teve mais pesadelos desde que você começou a vir. Ele continuou. Laura está conversando mais. Pedro pediu para eu comprar mais quebra-cabeças para fazer com você. E os gêmeos, eu não via eles tão animados com a escola há meses. Fico feliz em poder ajudar. Rafael parou o que estava fazendo e se virou para ela. Não é só ajudar, Marina. Você está mudando a vida deles e a minha também. Marina desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daqueles olhos castanhos. Eu não estou fazendo nada demais. Está sim. Ele deu um passo à frente. Você está dando para eles algo que eu não consigo dar sozinho. Está dando carinho, atenção, presença feminina. Coisas que eles perderam quando a mãe morreu. Como ela era? Marina perguntou suavemente. A esposa de vocês. A mãe deles. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. Beatriz era luz. Era a pessoa mais alegre que eu já conheci. Ria de tudo, via o lado bom em qualquer situação. As crianças herdaram isso dela, principalmente Sofia. Ela faz falta. Faz. Todos os dias. Ele olhou para as próprias mãos. Mas o pior não é a minha falta. É ver as crianças sofrendo. É ver Sofia perguntando por que a mamãe não volta. É ver Laura se fechando porque acha que é culpa dela de alguma forma. É ver os gêmeos fingindo que está tudo bem quando não está. Marina tocou o braço dele gentilmente. Você está fazendo o melhor que pode, Rafael. E está fazendo bem. As crianças sabem que são amadas. Mas não é suficiente. A voz dele falhou. Eu trabalho demais, viajo demais, não consigo dar a atenção que eles precisam. E me sinto falhando com eles todos os dias. Você não está falhando, Marina disse com firmeza. Você é um pai incrível, cansado, sobrecarregado, mas incrível. E eles sabem disso. Rafael olhou para ela e havia algo vulnerável naquele olhar. Como você consegue ver isso? Como consegue ver o bem em mim quando eu só vejo falhas? Porque sei o que é se sentir um fracasso, Marina admitiu. Eu sei o que é achar que não é suficiente, mas às vezes a gente precisa de alguém de fora para nos mostrar que estamos sendo duros demais com nós mesmos. Eles ficaram em silêncio, muito próximos, apenas olhando um para o outro. Marina podia sentir o calor que irradiava do corpo dele. Podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, marcas de preocupação e noites mal dormidas. Marina, Rafael começou, a voz rouca. O som de passinhos descendo a escada os interrompeu. Eles se afastaram rapidamente, como adolescentes pegos em flagrante. Sofia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Marina, você pode me colocar para dormir? Marina olhou para Rafael, que assentiu. Claro, querida. Vem. Ela pegou Sofia no colo e subiu as escadas. O quarto da menina era uma explosão de rosa e roxo, com bichinhos de pelúcia por toda parte e desenhos pregados nas paredes. Marina a colocou na cama e puxou o cobertor até o queixo. Marina! Sofia disse quando ela estava prestes a sair. Sim, meu amor, você pode ser minha nova mamãe? Marina sentiu o coração parar. Ela se sentou na beirada da cama e afastou os cachinhos louros do rosto da menina. Sofia, meu bem, eu não posso substituir sua mamãe, ninguém pode, mas você é legal e cheirosa e faz a gente rir, igual a mamãe fazia. As lágrimas encheram os olhos de Marina. Sua mamãe era especial, Sofia, e ela ainda está aqui no coração de vocês. Sempre vai estar. Mas ela não está aqui de verdade, Sofia disse, a voz trêmula, e eu queria que ela estivesse. Marina deitou-se ao lado da menina e a puxou para um abraço. Eu sei, meu amor, eu sei. E está tudo bem sentir falta.
Está tudo bem ficar triste às vezes. Sofia se aninhou contra ela e Marina sentiu as lágrimas da menina molhando sua blusa. Ela acariciou os cabelos de Sofia, cantarolou baixinho, até sentir a respiração dela se acalmar. Quando Sofia finalmente adormeceu, Marina a cobriu novamente e saiu do quarto devagar. Rafael estava no corredor, encostado na parede. Eu ouvi, ele disse baixinho. Desculpa, não foi minha intenção espionar, mas está tudo bem. Ela pergunta isso para toda mulher que conhece. Rafael passou a mão pelo rosto. As professoras, as mães das amiguinhas, até a moça que trabalha na padaria. Ela só quer preencher o vazio. Eu sei, mas não sei como ajudá-la com isso. Marina se aproximou dele. Você ajuda estando presente, dando amor e encontrando pessoas que possam complementar o que você dá. Você está fazendo certo, Rafael. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez Marina prender a respiração. E você? Você vai continuar vindo? Mesmo sabendo que as crianças estão se apegando cada vez mais? Marina não hesitou. Vou, porque eu também estou me apegando. Rafael deu um passo à frente. Eles estavam tão próximos agora que Marina podia sentir a respiração dele. Podia ver cada detalhe daquele rosto cansado, mas bonito. Marina, ele disse, levantando a mão lentamente e tocando o rosto dela com as costas dos dedos. O que está acontecendo aqui? Ela fechou os olhos ao toque, o coração disparado. Não sei, ela sussurrou, mas não estou com medo. Quando abriu os olhos, viu que Rafael estava mais perto ainda. Os olhos dele alternavam entre os dela e seus lábios. E Marina soube naquele momento que algo ia acontecer, mas não aconteceu. Rafael recuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto frustrado. Desculpa, eu não deveria... Você está aqui para ajudar as crianças, não para... Rafael. Marina segurou a mão dele. Não se desculpe, por favor. Eles ficaram assim, as mãos entrelaçadas, olhando um para o outro no corredor silencioso. Eu deveria ir. Marina disse finalmente, embora não quisesse. Eu sei. Mas nenhum dos dois se moveu. Até que finalmente, com um suspiro, Marina soltou a mão dele e caminhou em direção às escadas. Rafael a acompanhou até a porta, como sempre. Mas dessa vez, quando ela se virou para se despedir, ele segurou o rosto dela com as duas mãos e encostou a testa na dela. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Marina fechou os olhos, sentindo a proximidade dele, o calor, a conexão. De nada. Quando entraram no carro, Marina olhou pelo retrovisor e viu Rafael ainda parado ali. Mas dessa vez, algo era diferente. Algo tinha mudado entre eles naquela noite, e não havia mais como voltar atrás. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina que Marina passou a ansiar. Ela ia à casa de Rafael 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados. Ajudava as crianças com as lições, brincava com elas, conversava sobre seus dias. E a cada visita, o vínculo entre ela e aquela família ficava mais forte. Mas o que mais mudou foi a relação entre ela e Rafael. Eles conversavam mais. Depois que as crianças iam dormir, ficavam na cozinha ou na varanda, tomando café ou vinho, falando sobre tudo. Sobre a infância deles, sobre sonhos que tiveram e perderam, sobre medos que carregavam. Rafael contou sobre como conheceu Beatriz na faculdade, como se apaixonou pela risada dela antes mesmo de conhecê-la direito. Como construíram uma vida juntos, tiveram 5 filhos em 8 anos de casamento, e como o acidente de carro que a tirou dele foi tão súbito que ele nem teve tempo de se despedir. Marina contou sobre o casamento com Marcelo, sobre como a descoberta da infertilidade destruiu não só o relacionamento, mas também sua autoestima. Como ela passou meses achando que era defeituosa, incompleta, menos mulher. E você sabe que isso é mentira, né? Rafael disse uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando o jardim iluminado pela luz da lua. Você não é menos nada. Muito pelo contrário. Marina olhou para ele. Às vezes,
É difícil acreditar nisso. Então deixa eu te lembrar sempre que esquecer. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Esse gesto tinha se tornado comum entre eles. Um toque casual, mas que significava muito mais do que deveria. As crianças perceberam a mudança antes deles admitirem para si mesmos. Um sábado à tarde, enquanto Marina ajudava Laura com um trabalho de história, a menina disse de repente: "Você gosta do meu pai, não é?" Marina quase deixou o livro cair. "O quê?" Laura a encarou com aqueles olhos grandes e perspicazes. "Você fica olhando para ele quando acha que ninguém está vendo. E ele faz a mesma coisa." Marina sentiu o rosto esquentar. "Laura, Está tudo bem." A menina disse, um sorriso tímido no rosto. "Eu gosto de você, e acho que a mamãe também gostaria." As palavras atingiram Marina em cheio. Ela puxou Laura para um abraço apertado. "Obrigada, meu amor. Isso significa muito para mim." Naquela noite, quando Rafael a acompanhou até a porta como sempre, Marina mencionou a conversa com Laura. "Ela não está errada." Rafael disse baixinho, "sobre eu ficar olhando para você." O coração de Marina acelerou. "Não, não." Ele se aproximou, reduzindo o espaço entre eles. "Eu olho para você o tempo todo, Marina, e não consigo parar." Marina prendeu a respiração. Eles tinham tido vários momentos assim nas últimas semanas. Momentos de proximidade, de quase, de talvez. Mas sempre alguém interrompia ou um deles recuava. Dessa vez, ninguém interrompeu. Rafael levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando na pele. "Disse, você quer que eu pare? Disse, isso está sendo desconfortável." "Não pare!" Marina sussurrou. "Por favor." Os olhos dele se escureceram. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar. Mas Marina não recuou. Ela se inclinou também, fechando os olhos no momento em que os lábios dele tocaram os seus. O beijo foi suave, hesitante, como se ambos tivessem medo de quebrar algo frágil. Mas então Marina suspirou contra a boca dele e algo mudou. O beijo se aprofundou, ficou mais urgente. As mãos de Rafael foram para a cintura dela, puxando-a mais perto. As mãos dela subiram até os cabelos dele, afundando nos fios escuros. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu queria fazer isso há semanas", Rafael admitiu, a testa encostada na dela. "Eu também." "Marina." Ele recuou um pouco para olhar nos olhos dela. "Eu não quero que isso seja só isso. Eu não quero algo casual, você entende?" Ela assentiu. "Eu entendo, e também não quero isso, mas a gente precisa ir devagar." Ele continuou. "Por causa das crianças. Elas já estão tão apegadas a você. Se isso não der certo, vai dar certo." Marina disse com uma certeza que surpreendeu até ela mesma. "Eu não sei como sei, mas sei." Rafael sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que ela já tinha visto nele. "Então a gente vai devagar, mas juntos, juntos." Eles se beijaram novamente, mais suave dessa vez, selando a promessa. Nos dias seguintes, as coisas mudaram de forma sutil, mas significativa. Rafael pegava na mão dela quando as crianças não estavam olhando. Roubava beijos rápidos na cozinha. Mandava mensagens durante o dia dizendo que estava pensando nela. Marina se sentia como uma adolescente apaixonada, mas também sentia algo mais profundo, uma sensação de pertencimento, de finalmente ter encontrado seu lugar. 2 semanas depois daquele primeiro beijo, Rafael teve que viajar a trabalho para São Paulo. Seria uma viagem rápida, apenas 3 dias, mas ele estava preocupado em deixar as crianças. "A tia Rosa vai ficar aqui durante o dia." Ele explicou para Marina na noite anterior à viagem. "Mas à noite, você acha que poderia dormir aqui? Só para as crianças não ficarem sozinhas?" Marina não hesitou. "Claro que sim." A primeira noite foi tranquila. Marina preparou o jantar, ajudou com as lições, colocou todos para dormir. Mas a segunda noite foi diferente. Por volta das 2 da manhã, Marina acordou com som de choro.
Ela estava dormindo no quarto de hóspedes, mas reconheceu imediatamente a voz de Sofia. Levantou-se rapidamente e foi até o quarto da menina. Sofia estava sentada na cama, soluçando, segurando o coelhinho de pelúcia. Ei, meu amor, o que foi? Marina se sentou na cama e puxou a menina para seu colo. Sonhei que a mamãe voltava. Sofia soluçou. Mas quando acordei, ela não estava aqui de novo. O coração de Marina se partiu. Ah, meu bem, por que ela foi embora, Marina? Sofia olhou para ela com aqueles olhos azuis, cheios de lágrimas. Por que ela não volta? Marina não tinha resposta. Não havia resposta boa para uma pergunta dessas. Então ela apenas abraçou a menina com força e deixou que ela chorasse. Depois de um tempo, Sofia se acalmou. Marina? Sim? Você vai embora também? Não, Marina disse com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum. Ah, promete? Marina pensou na gravidade daquela promessa, em tudo o que ela significava. Mas quando olhou para aquela criança pequena e assustada, soube que não havia outra resposta possível. Prometo. Sofia se aninhou contra ela. Você pode dormir aqui comigo? Claro que posso. Marina se deitou na cama pequena, Sofia enrolada em seus braços. A menina adormeceu rapidamente, mas Marina ficou acordada por um longo tempo, olhando para o teto, processando tudo. Ela tinha acabado de prometer a uma criança de 4 anos que não iria embora. Tinha acabado de se comprometer de uma forma que ia além de ajudar com lições ou fazer companhia. Ela tinha acabado de se tornar parte daquela família. E o mais assustador era que não se arrependia. Na manhã seguinte, quando desceu para fazer café, encontrou Laura já acordada, sentada à mesa da cozinha com um livro. Bom dia, Marina disse, beijando o topo da cabeça da menina. Bom dia. Laura fechou o livro. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você vai ser nossa madrasta? Marina quase deixou a xícara de café cair. O quê? É que você e o papai estão juntos agora, né? Eu vi vocês se beijando na varanda semana passada. Marina sentou-se pesadamente na cadeira. Laura, Está tudo bem. Laura disse rapidamente. Eu não estou com raiva. Estou feliz, na verdade. O papai sorri mais quando você está aqui. E a gente também. Marina segurou a mão da menina. Laura, seu pai e eu, a gente gosta muito um do outro, mas ainda estamos descobrindo o que isso significa. Não quero prometer algo que não posso cumprir. Mas você não vai embora, vai? Havia medo nos olhos de Laura. Não vou. Prometo que não vou. Laura sorriu, aliviada. Então está bom. O resto a gente descobre depois. Quando Rafael voltou da viagem na noite de sexta, as crianças correram para abraçá-lo, mas os olhos dele procuraram Marina por cima das cabeças deles. Depois que todos foram dormir, ele a puxou para a varanda. Eu te mandei 500 mensagens, ele disse puxando-a para um abraço apertado. Eram 800, na verdade. Marina brincou, mas correspondeu ao abraço com a mesma intensidade. Senti sua falta. Rafael sussurrou contra os cabelos dela. A casa estava vazia sem você. Eu também senti. Ele se afastou para olhar nos olhos dela. As crianças se comportaram? Comportaram. Mas teve uma coisa. Marina contou sobre o pesadelo de Sofia, sobre a promessa que fez. Contou também sobre a conversa com Laura. Rafael ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você percebe o que está fazendo, não é? Ele disse suavemente. Você está se tornando mãe delas. As lágrimas encheram os olhos de Marina. Eu sei, e eu quero isso. Quero ser isso para elas. Mesmo sabendo que vem com bagagem, com pesadelos, com perguntas difíceis, com comparações com a mãe biológica. Mesmo sabendo disso tudo, Rafael a puxou para um beijo profundo, cheio de promessa e gratidão. Eu te amo, ele disse quando se separaram. Eu sei que é cedo, que a gente deveria ir devagar, mas não consigo guardar isso. Eu te amo, Marina. O coração dela explodiu. Eu também te amo. Eles se beijaram novamente.
sob a luz das estrelas, com o mundo inteiro parecendo estar em seu devido lugar. Então a gente faz isso oficial? Rafael perguntou. Namoro, apresentação para a família, tudo certinho? Marina riu através das lágrimas. Acho que as crianças já nos apresentaram uma para o outro, mas sim, vamos fazer oficial. Minha namorada. Rafael testou a palavra, sorrindo. Gostei do som disso. Meu namorado. Marina retribuiu. Também gostei. Eles voltaram para dentro de mãos dadas. E quando Marina finalmente foi embora naquela noite, sabia que não estava indo embora de verdade. Porque aquela casa, aquelas crianças, aquele homem, eram seu lar agora. E ela finalmente estava em casa. 3 semanas depois de oficializarem o namoro, Rafael pediu para Marina vir jantar em um sábado. Disse que tinha algo importante para falar com ela e com as crianças. Marina chegou nervosa, sem saber o que esperar. Será que ele tinha mudado de ideia? Será que achou que estavam indo rápido demais? Mas quando entrou, encontrou a casa decorada. Havia balões coloridos na sala, velas acesas na mesa e as 5 crianças vestidas com roupas de festa. O que está acontecendo? Marina perguntou confusa. Sofia correu até ela e pegou sua mão. É uma surpresa! Vem! As crianças a conduziram até a sala de jantar. A mesa estava posta com louças bonitas, flores no centro, e cada lugar tinha um cartão com um nome. Marina viu seu nome em um dos lugares, entre Rafael e Sofia. Rafael apareceu usando camisa social e calça de alfaiataria. Estava elegante, mas havia nervosismo em seus olhos. Senta, ele disse suavemente. Por favor. Marina se sentou, o coração disparado. As crianças se sentaram nos outros lugares, todos olhando para ela com sorrisos enormes. Rafael permaneceu de pé. Ele limpou a garganta. Marina, eu pedi para você vir aqui hoje porque nós... Ele gesticulou para as crianças. Todos nós temos algo importante para te dizer. Ok, Marina disse, as mãos tremendo levemente. Rafael olhou para os filhos. Quem quer começar? Sofia levantou a mão animada. Eu. Ela olhou para Marina com aqueles olhos azuis brilhantes. Marina, você deixa a gente feliz, você ri com a gente, brinca com a gente e não fica brava quando faço bagunça. Marina sentiu os olhos arderem. Pedro foi o próximo. Você me ajuda com os quebra-cabeças e sempre diz que eu sou inteligente, mesmo quando erro. Laura limpou a garganta nervosa. Você me faz sentir que está tudo bem ser quieta às vezes. E você não tenta substituir minha mãe. Você só é você. E isso é suficiente. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marina. Lucas, sempre o mais sério dos gêmeos, falou. Você fez meu pai sorrir de novo. A gente não via ele assim desde que a mãe morreu. Mateus completou. E você nos faz sentir que temos uma família de novo. Uma família de verdade. Marina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Rafael se abaixou ao lado da cadeira dela. Marina, quando você entrou nas nossas vidas, a gente estava quebrado. Eu estava exausto, perdido, sem saber como cuidar dos meus filhos sozinho. E eles estavam sofrendo de uma forma que eu não conseguia alcançar. Ele pegou a mão dela. Mas você chegou e, sem nem tentar, começou a consertar a gente. Não porque quis nos salvar, mas porque simplesmente amou. Amou essas 5 crianças como se fossem suas. Amou essa casa bagunçada e, de alguma forma inexplicável, amou até a mim. Marina soluçou, incapaz de falar. Você me disse uma vez que não podia ter filhos. Rafael continuou, a voz embargada. Mas Marina, você já tem. Você tem 5, e eles são seus, tanto quanto são meus. Ele soltou a mão dela e enfiou a mão no bolso. Quando a tirou, havia uma pequena caixa de veludo. O coração de Marina parou. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com uma pedra solitária que brilhava à luz das velas. Marina Alves, você aceita se casar comigo? Aceita ser mãe dessas 5 crianças incríveis? Aceita construir uma família com a gente? Marina olhou para ele,
para as crianças que a observavam com esperança nos olhos, para aquela casa que tinha se tornado seu lar. E então percebeu algo. Ela tinha passado tanto tempo achando que era incompleta por não poder gerar filhos, que não percebeu que família não era sobre biologia, era sobre amor, era sobre escolha, era sobre estar presente nos momentos difíceis e celebrar os momentos bons. Ela não tinha gerado aquelas 5 crianças, mas eram dela de qualquer forma. Sim, ela disse, a voz quebrada pela emoção. Sim, eu aceito. As crianças explodiram em comemoração. Sofia pulou da cadeira e correu para abraçar Marina. Os outros seguiram, e em segundos Marina estava cercada por 5 corpos pequenos, 5 vozes gritando de alegria. Rafael colocou o anel em seu dedo com as mãos tremendo. Depois a puxou para um beijo, as crianças ainda grudadas neles, formando um abraço coletivo caótico e perfeito. Quando finalmente se separaram, todos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Agora você vai morar aqui para sempre? Sofia perguntou, agarrada ao pescoço de Marina. Vou, Marina confirmou. Para sempre. E a gente pode te chamar de mãe? Laura perguntou timidamente. Marina olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Laura. Vocês podem me chamar do que quiserem, meu amor. Mas saibam que, independente do nome, eu já sou de vocês. E vocês já são meus. Laura jogou os braços ao redor do pescoço dela. Mãe, ela sussurrou, testando a palavra. Minha mãe. E foi como se algo dentro de Marina, algo que estava quebrado há tanto tempo, finalmente se curasse. O jantar foi uma celebração. Rafael tinha preparado o prato favorito de cada criança e havia bolo de chocolate para a sobremesa. As crianças falavam animadas sobre o casamento, sobre como Marina finalmente moraria ali, sobre como agora eram uma família de verdade. Depois do jantar, quando as crianças foram brincar na sala, Rafael puxou Marina para a varanda. Você tem certeza? Ele perguntou segurando as mãos dela. Não é muita coisa? 5 crianças, uma vida inteira de compromisso, uma ex-esposa que sempre será parte da história. Tenho certeza, Marina interrompeu. Rafael, eu passei meses achando que era menos mulher por não poder ter filhos. Mas agora eu entendo. Não importa como eles chegaram até mim. O que importa é que eles são meus. E eu sou deles. Ele a puxou para seus braços. Beatriz ficaria feliz. Ele disse baixinho. Ela sempre quis que as crianças tivessem alguém que as amasse incondicionalmente. E você faz isso. Você as ama exatamente do jeito que elas são. Como você. Marina olhou para ele. Eu também te amo exatamente do jeito que você é. Cansado, imperfeito, lutando para equilibrar tudo. Eu amo tudo isso. Eles se beijaram sob o céu estrelado, o som das risadas das crianças ecoando pela casa. Mais tarde, quando Marina estava ajudando Sofia a escovar os dentes, a menina olhou para ela através do espelho. Marina, quer dizer, mãe? Sim, meu amor. Eu ainda posso amar minha outra mãe? A que foi para o céu. Marina se ajoelhou e virou Sofia para encará-la. Claro que pode. E deve. Ela será sempre sua mãe também. Seu coração é grande o suficiente para amar as duas. Tá bom? Sofia assentiu, aliviada. Então agora eu tenho 2 mães. Uma no céu e uma aqui. Isso mesmo. E as duas te amam muito. Quando todas as crianças estavam na cama, Marina foi até o quarto que seria dela e de Rafael. Ele já estava lá, sentado na beirada da cama, olhando uma foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Era uma foto de Beatriz com as 5 crianças, tirada poucos meses antes do acidente. Ela estava sorrindo, abraçada aos filhos, irradiando vida e alegria. Marina se sentou ao lado dele. Ela era linda. Era, Rafael concordou. E ela teria amado você. Teria agradecido por você cuidar dos nossos filhos. Eu prometo honrar a memória dela, Marina disse. Nunca vou tentar apagar o que ela foi para eles. Rafael colocou a foto de volta na mesa e se virou para ela. Eu sei, é por isso que eu te amo.
Você entende que amar a gente significa amar a história toda, incluindo as partes dolorosas. Eles se deitaram juntos, abraçados, e pela primeira vez em anos, ambos dormiram profundamente, sem pesadelos, sem preocupações, porque estavam em casa. 3 meses depois, o casamento foi simples, íntimo, no jardim da casa. Apenas família próxima e amigos. As 5 crianças foram padrinhos. Sofia foi a daminha e espalhou pétalas de flores pelo caminho, radiante em seu vestido rosa. Quando Marina caminhou até o altar, não foi seu pai quem a levou. Ele tinha falecido anos atrás. Foi Lucas e Mateus, um de cada lado, que a acompanharam. E quando chegou até Rafael, Laura segurava o buquê. Pedro tinha as alianças e Sofia estava ao lado do pai, sorrindo de orelha a orelha. Não foi um casamento tradicional, mas era deles e era perfeito. Durante os votos, Rafael prometeu continuar a deixá-la fazer parte de cada aspecto da vida das crianças. Marina prometeu amar e proteger aquelas 5 vidas como se tivessem vindo dela. E quando finalmente foram declarados marido e mulher, as crianças invadiram o altar antes mesmo que pudessem se beijar, transformando o momento em um abraço coletivo de 7 pessoas. Mais tarde na festa, enquanto as crianças corriam pelo jardim e os convidados conversavam, Marina ficou parada observando tudo. Clarice, a diretora da escola que tinha sugerido que ela ajudasse Rafael, se aproximou. "Olha só onde você chegou." Marina sorriu. "Obrigada por ter acreditado em mim. Eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro." Clarice deu um tapinha no braço dela. 2 pessoas quebradas que se consertaram juntas. Rafael se aproximou e passou o braço pela cintura de Marina. "Vem dançar comigo, esposa." Esposa. A palavra era nova, estranha, maravilhosa. Eles dançaram no jardim, cercados pelas crianças que logo se juntaram a eles, transformando a dança romântica em uma bagunça alegre e desajeitada. E Marina olhou ao redor, para seu marido, para seus 5 filhos, para aquela casa que agora era oficialmente sua, e finalmente entendeu. Ela não tinha sido rejeitada por não poder ter filhos. Ela tinha sido preparada para encontrar os filhos que já existiam e estavam esperando por ela. 5 crianças que precisavam de uma mãe tanto quanto ela precisava deles. E um homem que a ensinou que amor não era sobre perfeição. Era sobre escolher ficar, mesmo quando era difícil. Marina Alves Mendes finalmente estava completa. Não porque tinha gerado vida, mas porque tinha escolhido amar vidas que já existiam. E isso, descobriu ela, era mais do que suficiente. Era tudo.